Olá, você está no canal Matemática Simples Assim. Eu sou a professora Gorete. Hoje vamos resolver algumas questões envolvendo regra de 3 simples. Vamos lá, a primeira questão. Uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Sabendo que ela fica aberta durante 16 horas, quantos pães ela produz durante um dia? Para resolver uma questão envolvendo regra de 3 simples, em primeiro lugar, precisamos saber se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. No caso, eu vou escrever aqui as duas grandezas. Vamos fazer tipo uma tabelinha. Então, aqui eu vou colocar a quantidade de pães e a quantidade de horas. Ele diz que são produzidos 400 pães em 4 horas. Aí ele diz que a padaria fica aberta durante 16 horas por dia. Então ele quer saber quantos pães ela produz durante um dia. Então ele quer saber quantos pães ela produz nessas 16 horas em que ela fica aberta. Então, como eu não sei a quantidade de pães, eu vou chamar essa quantidade de X. X pães serão produzidos em 16 horas, que é o que nós vamos calcular para descobrir quantos pães ela irá produzir durante um dia, que são essas 16 horas em que ela fica aberta. Para facilitar, vamos fazer o seguinte. Vamos representar com setas para descobrir se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos pensar o seguinte. Se são produzidos 400 pães em 4 horas, em 16 horas serão produzidos mais pães ou menos pães? Dá para a gente perceber que serão produzidos mais pães. Então, vai aumentar o número de horas e também vai aumentar o número de pães que serão produzidos. Então, vamos colocar a setinha com o mesmo sentido, significando que quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, agora é muito simples. Vamos colocar aqui, igualando essas razões, 400 sobre x é igual a 4 sobre 16. E aí nós vamos utilizar a propriedade fundamental das proporções, que ela diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nós vamos fazer x vezes 4 é igual a 4x, 400 vezes 16. 4x eu vou repetir, 4x é igual a 400 vezes 16, 6.400. Então, para descobrir o valor do x, nós vamos fazer 6.400. Esse 4 que estava multiplicando o x, vai passar para o outro lado, dividindo. X é igual a 6.400 dividido por 4 é igual a 1.600. Então, quantos pães ela produz durante um dia? Então, essa padaria vai produzir durante um dia 1.600 pães. Vamos ver aqui mais um exemplo. Uma moto percorre 240 quilômetros utilizando 20 litros de gasolina. Quantos litros ela precisa para percorrer 360 quilômetros? Aqui também eu vou separar, colocar aqui a quantidade de quilômetros e a quantidade de litros de gasolina. 240 quilômetros. Essa moto percorre 240 quilômetros com 20 litros de gasolina. 360 quilômetros, vou colocar aqui embaixo também, nessa mesma coluna aqui, onde tem os quilômetros. Ela vai precisar de quantos litros para percorrer 360 quilômetros? Se 240 ela gasta 20, 360, claro que ela vai gastar mais. Então, aumentou a quantidade de quilômetros que ela vai percorrer, vai aumentar a quantidade de gasolinas que ela tem que gastar. Então, vou colocar as setinhas no mesmo sentido. E aí, eu vou armar aqui 240 sobre 360 é igual a 20 sobre x.
Vou proceder da mesma forma da questão anterior. Então, aqui eu vou multiplicar por x, 240 vezes x, 240x. 360 vezes 20. Vamos ter o seguinte, 240x é igual. 360 vezes 20 é igual a 7.200. Então, x será igual a 7.200 sobre 240. Cortando aqui esses dois zeros, dividindo 720 por 24, nós vamos encontrar o valor 30. Então, quantos litros ela precisa para percorrer 360 quilômetros? Ela vai precisar de 30 litros. Esses dois primeiros problemas, nós percebemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra aumenta também. Agora, nesses próximos dois exemplos, vamos ver uma pequena diferença. Duas torneiras totalmente abertas enchem um tanque de água em 50 minutos. Se forem utilizadas 5 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Nesse exemplo, dá para a gente perceber o seguinte. Se tivermos duas torneiras, elas vão encher o tanque em 50 minutos. Mas se forem 5 torneiras, certamente elas vão levar menos tempo, porque tem mais torneiras abertas. Então, nesse caso, nesse exemplo, as grandezas são inversamente proporcionais. Quer dizer, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, as torneiras, duas torneiras, enchem o tanque em 50 minutos. Se forem 5 torneiras, vão encher esse tanque em quantos minutos? Claro que elas vão encher em menos minutos, a quantidade de tempo vai ser menor, porque tem mais torneiras. Então, eu colocarei as setas em sentidos contrários. Aí, o que a gente vai fazer? Essa grandeza aqui das torneiras, vou colocar normalmente 2 sobre 5. Agora, a outra grandeza eu vou inverter. A gente inverte uma das grandezas, quando elas são inversamente proporcionais. E agora é só utilizar o mesmo procedimento das questões anteriores. 5 vezes x, 5x. 2 vezes 50, 100. Então, 5x é igual a 100. X vai ser igual a 100 sobre 5. X será igual a 20. Então, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Serão necessários 20 minutos. Essas grandezas são inversamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra diminui. Aumentando a quantidade de torneiras, diminui a quantidade de tempo. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, aqui eu vou colocar aqui eletricistas, a quantidade de eletricistas e a quantidade de dias que eles vão levar para fazer essa instalação. 8 eletricistas farão essa instalação em 3 dias. E se forem 6, farão em quantos dias? Ora, se temos 8 eletricistas, temos mais eletricistas, então a quantidade de dias vai ser menor. Se eu tiver menos eletricistas, a quantidade de dias vai ser maior para fazer esse trabalho. Então, 8 eletricistas fazem um trabalho em 3 dias, mas se forem 6, eles vão fazer em mais dias, porque tem menos trabalhadores. Então, eu vou colocar as setas em sentido contrário. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, aqui eu vou colocar 8 sobre 6 é igual. Se elas são inversamente proporcionais, eu vou inverter uma delas. No lugar de colocar 3 sobre x, vou colocar x sobre 3. E aí, vou fazer o mesmo procedimento. A propriedade fundamental das proporções. 6 vezes x, 6x.
8 vezes 3, 24. X será igual a 24 sobre 6. X será igual a 4. Então, quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? 6 eletricistas levarão 4 dias para fazer esse trabalho. Então, essas eram as questões envolvendo regra de 3. Bons estudos e até a próxima.